Olá, paz do Senhor para todos, para todas que vão estar aqui na minha live. Mais uma sexta-feira, estamos dando continuidade às lives sobre o mundo espiritual. Já falamos sobre anjos, né? Anjos de uma forma geral, anjos bons, anjos maus. E hoje nós vamos estar falando sobre Lúcifer. Quem é Lúcifer dentro do mundo espiritual? Ele também desempenha um papel importante para a gente poder conhecer o mundo espiritual, tá? E hoje a gente vai estar falando sobre esse ser chamado Lúcifer. Eu já fiz algumas lives ao longo desses 4 anos falando sobre esse assunto, mas dentro do assunto que eu estou falando agora, né, eu preciso tocar nesse assunto também. E semana que vem, se Deus permitir, vamos estar falando sobre o céu, né? Bom, muito bom, né? E na outra sexta-feira nós vamos estar falando sobre a realidade do inferno. De repente eu falo no inferno primeiro, depois falo sobre o céu por último. Mas é um compêndio aí, né, de algumas lives sobre o mundo espiritual. Então a gente vai começar falando um pouquinho, né, do assunto que a gente se propôs a falar hoje. Depois eu vou colocar aí no tema da live. E quem não tiver ao vivo vai assistir depois, que eu vou deixar gravado. Então vamos lá. A concepção popular de um diabo com chifres, pés de cabra, de uma aparência terrível, teve a sua origem na mitologia. Não foi uma origem bíblica. A Bíblia não descreve assim o diabo, né? Pelo menos no início, né? No início de tudo, tá? De acordo com as escrituras, Satanás era originalmente Lúcifer. O nome dele significa aquele que leva a luz. Na realidade, Lúcifer foi o mais glorioso dos anjos criados por Deus. E nós temos várias referências na Bíblia que falam isso, tá? Mas, né, esse mais glorioso dos anjos, por orgulho, desejou ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia fala que ele precipitou-se na condenação em que caiu. E isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, que a gente vai ler agora, tá bom? Então a gente está bem no início, estamos bem no início ainda da nossa live. E é muito interessante você conhecer também as lives que eu já fiz sobre anjos, tá? Eu fiz uma live sobre anjos bons e anjos maus. E hoje estou continuando aqui a minha live sobre o mundo espiritual. Então, 1 Timóteo 3,6 está falando exatamente assim, olha. Não seja neófito, para não suceder que, ensoberbecendo-se, incorra na condenação do diabo. Então, aqui, quando Paulo qualifica os bispos e os diáconos, ele fala exatamente sobre isso. Uma pessoa, para ter um cargo desse, né? Ele não poderia ser um neófito. O que é um neófito? É uma pessoa que não tem conhecimento. Porque uma pessoa que não tem conhecimento, ela corre o risco de cair na mesma condenação que caiu o diabo. Então, Paulo faz aí uma comparação entre as duas coisas. Porque a pessoa pode se tornar orgulhosa. Quando a pessoa tem um título, né, um título ou uma ordenação que ela não fez jus àquilo, né, que ela não tem as qualificações para aquilo, pode subir a cabeça, né? Pode subir a cabeça. E aí ele cita o caso de Lúcifer aqui. Foi assim que ele caiu na condenação, porque ele se ensoberbeceu, né? Pelo fato dele ser o mais glorioso dos anjos, né, e ter esse nome, né, característico, Lúcifer, aquele que leva a luz. Nós já falamos sobre esse ser aqui nas lives passadas. Ele se ensoberbeceu. Algumas pessoas afirmam que o diabo não existe. Eu não sei se você já se deparou com essas pessoas, né? Eu já me deparei várias vezes com essas pessoas que afirmam que o diabo não existe. Mas quando você vê o mal que assola o mundo, é natural a gente perguntar o seguinte: bem, se o diabo não existe, quem é que está cuidando do trabalho dele durante a sua ausência, uma vez que ele não existe, né? Então, claro que o diabo existe, né? Claro que ele existe. E as pessoas falam isso por ignorância. Na realidade,
antes da gente entrar aqui de fato e de verdade, né, nos textos, para esclarecer sobre esse assunto, né, falar do caráter dele, né, quando a gente vai falar do caráter dele, o caráter dele está bem associado aos nomes que ele tem, e a gente vai ver isso aqui. Mas eu quero que você preste atenção no movimento que o mundo está fazendo em relação ao diabo, tá, gente? Há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, as pessoas tinham uma concepção do diabo como um ser terrível, que ele é, né? Como um ser enganador, que ele é, como um ser que causa maldade, incita as pessoas a pecarem, tudo isso é verdade, mas hoje essa construção do diabo está sendo desfeita por ele mesmo, né? A gente vê que os meios de comunicação, as artes, tudo esse conjunto de coisas tem feito com que as pessoas não tenham tanto medo assim do diabo, sabe? O próprio diabo ele está tentando desmistificar como ele é, principalmente para as crianças e adolescentes, tá? Ele vem com uma nova roupagem agora, tipo dizendo assim, eu não sou tão mal assim, sabe? E essa ideia que ele quer passar, não somente para crianças e adolescentes, mas ele quer passar também para os adultos, tá? E eu vou dar assim um exemplo bem básico mesmo. Eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo bem básico só para você ter uma noção de como o diabo ele está tentando desconstruir essa ideia dele ser mal, tá? Há muitos anos atrás, minhas filhas eram pequenininhas, hoje elas já são adultas. Eu me espantei muito quando eu coloquei um desenho para elas assistirem, né? Elas vendo um desenho, eu estava na cozinha fazendo alguma coisa e elas assistindo um desenho na sala. E o desenho é um desenho bem bobinho, né? Uma história infantil bem conhecida, a história da Cinderela, e elas assistindo ali, e eu da sala, e eu da cozinha escutando o desenho. E uma certa hora eu escutei a Cinderela chamar o gatinho dela. Isso tem muitos anos, tá, gente? Eu nem sei se eles já refizeram isso, como tá, porque eu nunca mais vi. Mas na época eu lembro muito bem disso, que me chamou muita atenção, quando a Cinderela começou a chamar o gatinho dela. E adivinha qual era o nome do gatinho dela? O nome do gatinho da Cinderela era Lúcifer. Lúcifer. Aí eu fiquei... Aquilo me chamou a atenção e eu corri para a sala. Falei, não acredito que eu estou escutando isso. Num desenho infantil, né? Tanto nome para colocar num gato, gente. Tanto nome para se colocar num gatinho, tinha que ser Lúcifer. Eu me assustei, eu corri para a sala para ver e realmente o nome do gatinho da Cinderela lá no desenho da Disney era Lúcifer. E ela conversando, Lúcifer, não faça isso, porque ele estava brigando, né, com outro animalzinho de estimação do castelo, da casa lá dela, lá, não lembro bem, né? E no outro animalzinho, não sei se era um cachorrinho que era, falou assim, calma, Lúcifer não é tão mal assim. E aí, gente, aquilo me espantou, sabe? Então, um desenho, olha que isso tem anos, tá, gente? Minhas filhas eram pequenas ainda. Então, você imagina, é uma coincidência? Foi uma coincidência? Claro que não, gente. Um desenho não surge do nada, tá? Uma série não surge do nada. Existem pessoas por trás, escrevendo, montando, desenhando, cenário, o que for. Tudo é muito bem construído para se chegar àquele efeito final e trazer o desenho, o filme, a série, o que for, ali para os telespectadores assistirem. Então eu me preocupei muito em ver como que a imagem de Lúcifer estava sendo passada para as crianças, como um animalzinho de estimação, como um bichinho bonzinho, que não era tão mal assim. E eu fiquei mais impactada ainda do nome desse animalzinho ser Lúcifer. Tanto nome que poderia ser dado a esse gatinho e foi dado justamente Lúcifer. Então isso, há muitos anos atrás, já vem chamando a minha atenção em relação a essa construção que está sendo feita pelo próprio diabo para desmistificar isso nas crianças e nos adolescentes, que ele não é tão mal assim, mas ele é mal assim sim. Nós vamos ver aqui nessa live hoje com todos os versículos para que você possa
poder tirar suas próprias conclusões, ok? Essa live é para pessoas que gostam de Bíblia, gostam de palavra, querem aprender, tá bom? E às vezes não tem tempo de estar num estudo bíblico ou mesmo num seminário, e aqui você vai crescer espiritualmente, porque eu não venho aqui trazer heresia, eu venho aqui trazer a palavra de Deus. Quem está comigo há muito tempo, acompanha as minhas lives, sabe muito bem disso. Vou dar um outro exemplo, assim, né, básico para vocês. Alguns anos atrás, algum tempinho atrás aí, né, agora eu acho que ela tá fora do ar, um seriado chamado Lúcifer. Não sei se alguém aqui já viu, né? Eu vi algumas tomadas, algumas chamadas, não sentei para assistir, mas eu pesquisei, né, sobre a série. O nome da série é Lúcifer, o próprio nome da série é Lúcifer. Então, qual é a sinopse, né, quando eu fui pesquisar como que era essa série? Na realidade, diferentemente do estereótipo tradicional do diabo, nesse seriado chamado Lúcifer, as pessoas que vão assistir são apresentados a um personagem complexo e fascinante. Nesse seriado, Lúcifer é bonito, é um homem bonito, né? Um homem com uma personalidade forte, né? Um personagem que chama muita atenção. É uma série para adultos, tá? Vocês podem depois comprovar isso aí, se vocês nunca viram, procura saber aí desse seriado que passou aí na TV, tá bom? Eu não sei se ainda está, porque eu não vejo TV aberta, né? Então eu não sei. Mas ele ficou no ar um bom tempo, tá bom? Então, qual é a sinopse dessa série, Lúcifer? Ele se cansa da vida demoníaca que ele tinha, então ele vai tirar férias em Los Angeles. A paz do Senhor, irmão Marrom, tudo bem? Então ele vai tirar férias em Los Angeles. Então Lúcifer abre uma casa noturna em Los Angeles chamada Lux, tá? E aí tem de tudo ali que ele gosta, né? Bebidas, vinhos, mulheres, tudo que ele gosta ali. E aí, até que acontece um fato ali dentro daquela casa de show, aquele lugar ali que ele abriu. E essa casa noturna, alguém morre, uma estrela do pop morre ali dentro da casa noturna dele. E aí, né, segundo a sinopse da série, pela primeira vez em mais de 10 milhões de anos, Lúcifer sente desejo de justiça. Ele quer ajudar a desvendar aquele crime que aconteceu naquela casa noturna que é dele. E ele sente um desejo de justiça e ele quer ajudar a polícia, enfim, a achar quem cometeu aquele assassinato. E a partir dessa ajuda que ele dá aos policiais ali, o FBI, sei lá o que é, né, que como eu falei para você, eu não assisti, né, a série, eu só estudei, pesquisei sobre, e aí os policiais começam a contar com ele para desvendar outros casos. Então, olha só, olha a imagem que se passa de Lúcifer para as pessoas, para os adultos, né? Olha a imagem que se passa, tá? Então, eu só tô dando aqui, gente, assim, uns vislumbres para vocês de como o diabo, ele tá tentando desmistificar essa ideia que ele é ruim, que ele é mau. Não, ele tá querendo dizer para as pessoas, eu posso ser bom, eu sou bom, eu não sou tão mal assim, né? As pessoas exageram a meu respeito. É isso que os filmes, as séries estão passando através dos desenhos animados, né? E tudo mais. Eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, só que o meu foco aqui não é esse. O meu foco aqui é trazer a leitura bíblica, o texto bíblico, para que você possa entender realmente quem é esse personagem, quem é Lúcifer de verdade. Então, a Bíblia fala em 2 textos bem esclarecedores, que eu já até comentei sobre eles aqui, né? Isaías 14, do 12 ao 15, tá bom? Esse texto você já conhece, quem me acompanha aqui, mas vou colocar aqui para você anotar. Se você não quiser ler ou não tem a sua Bíblia aí, você anota. Isaías 14, do 12 ao 15, tá falando um pouco da história desse personagem, tá? De Lúcifer. E também Ezequiel 28, do 12 ao 19. Você pode anotar aí, tá bom? Quem tá na live e quiser colocar aqui no comentário, que aí o pessoal que tá chegando já anota, pode fazer isso, tá bom? Então diz assim, ó, Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e estremecer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? E aí vai falando, tá? Então aqui tá falando um pouquinho da história, tá? Da história de Lúcifer. E também em Ezequiel, que a gente pode ler aqui bem rapidinho, Ezequiel 28, versículo 12. Também tá falando um pouquinho sobre quem era Lúcifer, tá bom, gente? Olha aí, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição. Deixa eu explicar aqui por que Ezequiel fala sobre o rei de Tiro antes de falar sobre Satanás. Porque, igualmente como Lúcifer, o rei de Tiro queria ser adorado. Ele se achava muito importante, ele queria ser adorado. Então, Deus estava dizendo em outras palavras: se eu punir Lúcifer, que era o meu anjo mais glorioso, por causa do orgulho, o que eu vou fazer então com o rei de Tiro? Então é por isso que esse rei é citado aqui, tá bom? Só explicando para você. Então, Ezequiel está dizendo aqui, olha: levanta uma lamentação, tu és o sinete da perfeição, tu és cheio de sabedoria, formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Olha só, tá falando sobre Lúcifer, tá, gente? De todas as pedras preciosas te cobrias. Olha só. De todas as pedras preciosas te cobrias. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. O que Deus está falando aqui? Quando Lúcifer foi criado por Deus, ele foi criado com uma beleza tal, e ele diz que ele tinha todas essas pedras preciosas sobre ele. E está dizendo aqui no versículo 14, tu eras querubim da guarda, ungido, tá? Eu já falei aqui, quando eu expliquei sobre anjos, eu falei sobre as categorias de anjos, tá? Eu falei anjos, querubins, serafins, arcanjos, eu expliquei cada um. E Lúcifer era um querubim ungido, era ele era de uma hierarquia muito elevada, tá? Muito elevada. Além dele ser querubim, ele só estava atrás dos serafins, ele só ficava atrás dos serafins, porque os serafins estão ao redor do trono, né? Aqueles que têm 6 asas, que 2 cobrem os olhos, 2 cobrem os pés, 2 voam, eles estão ao redor do trono. E os querubins um pouquinho depois do trono. Então ele era querubim ungido. Ele foi o querubim ungido mais glorioso que Deus criou. E aqui está falando um pouco como ele era. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, quer dizer, muito próximo a Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Gente, esse texto está muito claro, tá? Esse texto está muito claro falando como que era o querubim ungido Lúcifer, tá? Então aqui está toda a explicação. Está falando até que o coração dele se encheu de violência. Você pecou, você profanou o monte de Deus, querubim da guarda. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Está dizendo aqui, ó, você se corrompeu por causa do seu resplendor, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, você profanou os santuários, e eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Olha só. Boa noite, gente, pessoal que tá entrando aí, tá? Eu tô sem meu óculos de grau, então eu não posso ver direitinho quem são as pessoas. Muito bem, tá meio embaçado aqui, mas sejam todos bem-vindos. Eu estou fazendo uma live sobre o mundo espiritual, se você chegou agora, e eu estou falando sobre quem foi Lúcifer, quem é Lúcifer de verdade. Então, eu estou aqui dizendo como foi a origem desse ser, tá? Que hoje tem vários nomes, né? Hoje tem vários nomes. Hoje, Lúcifer não é mais aquele que leva a luz, porque ele foi derribado do céu.
Ele foi jogado para fora porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa que é a realidade, tá? Então, quem é Lúcifer de verdade? Depois que ele caiu, ele assumiu vários nomes, né? A Bíblia dá vários nomes para esse ser. Um deles é Satanás. O que quer dizer a palavra Satanás? Satanás quer dizer adversário, tá? Adversário. Essa palavra representa os intentos maléficos e persistentes de obstruir os propósitos de Deus. Tudo que Deus quer fazer ou pretende fazer, ele quer atrapalhar. Todo propósito de Deus, ele quer atrapalhar. Por isso esse nome, Satanás, tá? Essa oposição se manifestou especialmente em suas tentativas de impedir o plano de Deus. Desde o início, Lúcifer, ele quis impedir os planos de Deus, quando ele procurou destruir a linhagem escolhida da qual viria o Messias. Vocês sabem que quando Deus cria Adão e Eva ali no jardim, né? Quem foi o ser que foi ali tentar atrapalhar a comunhão desses dois com Deus, né? De Adão e Eva, os dois primeiros seres criados aqui na Terra. Quem foi lá tentar atrapalhar? Foi o diabo. Ele foi lá, tá? Ele procurou destruir o plano de Deus. Porque quando ele viu o homem e a mulher, ele olhou aquele casal, ele reconheceu a bênção de Deus sobre aquele casal. Ele reconheceu a presença de Deus naquele casal. Afinal de contas, Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando ele viu aquilo ali, ele ficou profundamente irritado, né? E ele, desde o princípio, ele quis atrapalhar tudo. Foi por causa dele, incitação dele, né? Que Eva pecou e levou o seu marido a pecar também. E desde o princípio, gente, quando a gente vê as primeiras coisas ruins acontecendo no mundo, foram incitadas pelo diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, qual o nome que você queira dar, tá? Então, o que começou a acontecer? O pecado entrou no mundo, e aí Caim, o primeiro filho de Eva, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 12, que ele pertencia ao maligno. Ele se deixou contaminar, se levar pelo maligno e matou seu irmão. Então acontece o primeiro assassinato. Caim mata o seu irmão Abel. Aí Deus dá outro filho para eles, que era Sete, né? E aí o diabo ficou bem atento. Por quê? Porque lá no jardim, né, depois que ele engana a Eva, Deus fala: eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, e ela vai gerar. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Deus deu a sentença para aquela serpente, porque um dos nomes de Lúcifer também é serpente. Lúcifer se travestiu numa serpente para enganar a Eva, tá? E aí havia uma promessa. Deus falou: eu vou botar inimizade entre você e a mulher, e da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Então, a partir daí, o diabo fez de tudo para que o Messias não nascesse. Ele sabia que uma mulher, que ele não sabia quem seria, daria luz a um que ia destruir os planos dele, que era Jesus, né? Como ele não sabia quem era a mulher e quem era essa criança, ao longo da história da humanidade, ele foi tentando destruir os planos de Deus. Quando Deus dá a Eva um outro filho chamado Sete, né, que era a semente escolhida de onde viria o libertador, o veneno da serpente ainda estava agindo no mundo, tá? E aí a linhagem de Sete cedeu às más influências e se deteriorou. Se deteriorou, né? A humanidade começou a pecar e o resultado foi o quê? O resultado foi o dilúvio. A impiedade tomou conta de uma tal forma da humanidade que Deus mandou o dilúvio para acabar com as pessoas, porque todas estavam pecando irremediavelmente. E você pode ver isso lá no livro de Gênesis. Mas, olha só, Deus, ele sempre faz isso, gente. Deus é maravilhoso. Deus ordenou que um homem justo, no meio de uma geração toda pecaminosa, tinha um homem justo chamado Noé. Deus ordenou que Noé construísse uma arca e que apregoasse. Noé ficou
120 anos construindo aquela arca e apregoando que Deus ia mandar o dilúvio por causa daquela geração que estava pecando. E ninguém acreditou em Noé. Noé é um louco, tá doido. Naquela época não se chovia, só caía orvalho sobre a terra, nunca ninguém tinha visto chuva, ninguém acreditou em Noé. Mas Noé era um homem justo e Deus deu livramento a Noé e a sua família. Então, Noé, quando sai da arca, ele começa a dar origem a uma nova raça. E aí Satanás fracassou no seu propósito de destruir a raça humana, né? Satanás queria que Deus destruísse o mundo todo e não sobrasse ninguém. Mas Deus preservou Noé e a sua família e começou tudo de novo, porque Deus faz isso, tá, gente? Deus, quantas chances o homem precisar, Deus vai dar ao homem. Enquanto o homem estiver vivo e respirando, ele pode se arrepender e se voltar para Deus. Deus é um Deus da primeira chance, da segunda chance, da terceira chance. Só quem não tem chance mais é o próprio diabo. Mas o ser humano, enquanto ele viver e respirar, ele tem chance de se converter ao Senhor. E daí, quando Deus começa tudo de novo, entra em cena um homem chamado Abraão. Abraão foi o progenitor de um povo escolhido, por meio da qual Deus salvaria o mundo. E Abraão era descendente de Sem, filho de Noé. Naturalmente, os esforços do diabo continuaram contra essa família em particular, né, gente? Um escritor traça a astuta oposição de Satanás nos seguintes incidentes. A gente vê Satanás ali tentando destruir a família de Abraão também. Como, irmã Alessandra? Na oposição de Ismael a Isaac, na intenção de Esaú de matar Jacó, na opressão de Faraó sobre os israelitas. Tudo isso, gente, tinha a mão do diabo, tentando destruir o povo de Deus, porque o diabo sabia, existia uma promessa lá no Éden, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso aí, Deus estava falando do mundo espiritual. Da semente da mulher, Satanás, pode ficar certo disso. Você fez a mulher pecar, mas da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. E o máximo que você vai poder fazer é ferir o calcanhar dele. Porque se você pega e esmaga uma serpente com o pé, pensa, quando você esmaga uma serpente com o pé, qual o perigo que você corre? Da serpente morder o seu calcanhar. Foi isso que aconteceu com Jesus, tá, gente? Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz e ela lhe feriu o calcanhar. Que ferida é essa no calcanhar? O que isso quer dizer, irmã Alessandra? São os sofrimentos que Jesus passou na cruz. Ele sofreu, mas ele venceu a serpente na cruz do Calvário. Então, a gente percebe aqui que a gente, ao longo da Bíblia, né, não tem como a gente falar todos os fatos, ao longo do tempo, dos séculos, Satanás sempre quis destruir os planos de Deus. E ele faz isso até hoje, tá? Hoje ele quer destruir a igreja, sabe? Como que o diabo ele pretende destruir a igreja? Irmã Alessandra, por que a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos os membros desse corpo. Então ele sempre tentou e ele sempre vai tentar destruir a igreja. Como? De duas maneiras. O diabo ele vai sempre tentar destruir a igreja de duas maneiras. Eu vou dizer para você agora. A Cida colocou aí. A paz do Senhor. Deus nunca desiste de nós. Glória a Deus. Deus nunca desiste de nós. Apesar de nós sermos atacados pelo diabo, o Senhor nos guarda. A gente vai ver isso aqui, né? O Senhor nunca desiste de nós. E aí, Satanás, ele tenta destruir a igreja de duas maneiras. Grava isso, gente. Escreve, anota, porque isso aqui é uma aula, tá? Não é só uma live, não. É uma aula. Satanás tenta destruir a igreja interiormente. Como Satanás tenta destruir a igreja pelo interior dela? Através de falsos ensinos. Ele sempre vai procurar trazer falsos ensinos para destruir a igreja. Por isso, gente, eu confesso para vocês, eu tenho ódio de heresia. Eu tenho ódio de heresia. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais ódio você sente de heresia. Quando eu vejo uma heresia, quando eu sinto o cheiro de uma heresia, me dá ódio do diabo.
porque eu sei que é ele que introduz falsos ensinos dentro da igreja para destruir a igreja de Deus. Ele sabe que é um modo de destruir a igreja de Deus. Irmã Alessandra, onde está escrito isso? Vamos ler, gente. Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia, ela fala tudo pra gente. Abre a sua Bíblia aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo. Se você achar primeiro do que eu, glória a Deus, tá? 1 Timóteo, capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia em 1 Timóteo 4, versículo 1. Diz assim: ora, o Espírito é com letra maiúscula, tá? O Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então, olha só o que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo. Timóteo, nos últimos tempos, o Espírito Santo de Deus diz que muitos vão apostatar da fé. O que é apostatar? É virar as costas. É virar as costas para a verdadeira fé. Por que essas pessoas viram as costas para a verdadeira fé? Porque eles dão ouvidos, eles obedecem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. O demônio ensina, tá, gente? Um espírito enganador, ele ensina de forma errada. E aí, se você vê o versículo 2, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, por isso eu tenho muita raiva de heresia. Quando eu vejo alguém ensinando uma coisa que não existe, que não é bíblica, eu tenho ódio do diabo quando eu vejo isso, tá? Eu não suporto heresia, gente. O evangelho do Senhor, ele é simples. Ele é simples. Quando as pessoas vêm trazendo um monte de coisa, sabe? As pessoas que querem inventar a roda, eu fico muito preocupada com isso, porque as pessoas acabam entrando num caminho de heresia e a gente não pode aceitar isso. Você aceitaria um copo, um veneno só porque está num copo bonito? Você beberia um veneno só porque ele está num copo bonito? Você comeria um alimento envenenado só porque ele veio numa bandeja de prata? Quem falou isso foi Spurgeon. Você aceitaria comer uma comida envenenada só pelo fato dela estar numa bandeja de prata? Você tomaria um líquido, uma água contaminada só pelo fato de estar num copo muito bonito? É isso que a heresia faz. Ela vem numa bandeja de prata, sabe? Ela vem num copo bonito, mas o que está dentro é veneno. E se você só reconhece o veneno se você comer Bíblia. Por isso, nos últimos tempos, gente, não perde tempo, não. Come Bíblia. Come Bíblia. Come a palavra de Deus. Deixa eu dar, assim, uma opinião também aqui para você. Uma opinião baseada na palavra, tá, gente? Não uma opinião minha, não. Uma opinião baseada na palavra. Hoje está muito em alta os devocionais. E tem que ter, né? O devocional é o tempo que você tem, que você tira para meditar nas escrituras, para que aquela palavra fale ao teu coração. Isso é muito importante, a gente precisa fazer. O próprio Deus nos orienta que a gente medite na palavra, leia e medita. Então, a meditação é o nosso devocional. A gente precisa tirar tempo para fazer o nosso devocional. Mas tem uma coisa que os crentes estão deixando de lado e que me preocupa muito, que é o estudo sistemático da palavra. Tem coisa que você só vai aprender quando você estudar sistematicamente. Então, eu sou do tempo do estudo bíblico. Não sei se você pegou esse tempo, você que está comigo aqui nessa live, ou você que está me assistindo, vai me assistir depois. Eu sou do tempo do estudo bíblico, de você pegar um versículo e destrinchar ele mesmo, ir na raiz daquele texto, procurar outros textos que fazem ponte com aquele texto ali, um estudo bíblico mesmo profundo. Quem estuda a Bíblia profundamente não é enganado por heresia. A pessoa reconhece a heresia. Quando você vê uma heresia, você já percebe que aquilo ali está misturado, que tem alguma coisa errada, que tem veneno no copo,
e você não aceita. Gente, eu não aceito. Pode vir muito bonitinho, todo enfeitadinho, sabe? Mas é veneno e eu não aceito. A Tânia colocou aí, ó. Por isso que a Bíblia nos adverte acerca da doutrina de Balaão. Isso aí. É isso aí. Tânia falou aqui uma coisa assim interessantíssima, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje, gente, o que mais tem, tá? Eu poderia fazer uma live só sobre isso, né? De repente eu até faça. Então, é uma estratégia do diabo, tá? É uma estratégia do diabo destruir a igreja interiormente. Como ele destrói a igreja interiormente? Ele joga um falso ensino. Ele joga um falso ensinamento. Vamos ler também Mateus? Vamos lá, vamos para Mateus. Mateus capítulo 13. Anota, gente. Se você não estiver com a sua Bíblia aí, anota, tá? Mateus 13, versículo 38. Vamos ler aí? Vamos ler. Olha, quem falou a parábola do joio e do trigo foi Jesus. Olha o que ele falou. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Quem semeia o joio no meio do trigo? É o diabo, gente. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Então, olha só, gente. Presta bem atenção. O diabo, ele semeia o joio, o falso ensino, sabe? Para destruir a igreja de Deus. Isso de uma maneira interior. E como que ele faz para destruir exteriormente? Através da perseguição. Apocalipse 2:10 fala sobre isso, né? Foi o que se verificou com Israel, a igreja de Deus no Antigo Testamento. A igreja de Deus no Antigo Testamento é um caso típico que ocorreu de forma constante ao longo da história da nação, tá? Já no livro de Esther, nós temos um exemplo de um esforço feito para destruir o povo escolhido de Deus através da perseguição. Você está acompanhando aí a série Esther, né? E nós que estudamos pela revista da CPAD, estamos estudando também as lições de Esther. A gente está vendo aí que uma das estratégias do diabo para impedir que o Messias nascesse era destruir o povo escolhido. Então, o diabo usa Amã, né? Que era descendente de um amalequita, que eram inimigos do povo de Deus desde sempre, para poder matar todos os judeus. Deus interfere, claro, porque o povo de Deus ele não pode ser destruído, tá? Há as tentativas, mas o povo de Deus ele não pode ser destruído, e Deus levanta Esther naquele tempo para trazer livramento ao povo judeu, porque era a igreja de Deus no Antigo Testamento, era Israel. Então, gente, o povo escolhido de Deus tem sobrevivido tanto a corrupção da idolatria quanto a fúria do perseguidor. A própria igreja no Novo Testamento ela foi perseguida. Depois que Jesus foi assunto ao céu, seus discípulos foram perseguidos. Ora, a maioria dos discípulos, dos apóstolos, foram mortos de forma violenta, né? Foram cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, queimados. A todos os apóstolos, né, os discípulos de Jesus que depois se tornaram apóstolos, o único que não morreu de forma violenta foi João. Foi o único. O João morreu de velhice. O João que foi revelado a ele o livro de Apocalipse, né, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, foi o único que morreu de velhice e não morreu de morte violenta, porque todos os outros foram. Então, o diabo, ele sempre procurou destruir o povo de Deus, através de falsos ensinos, através da perseguição, mas a graça de Deus nos alcançou. Deus sempre reservou um remanescente fiel. E, com certeza, você que está me ouvindo hoje é um remanescente fiel, e eu também sou, né? Somos do povo que ama a palavra, que ama a Bíblia, que não vamos nos conformar com esse mundo. Nós não vamos nos conformar. Então, Satanás ele procurou destruir os planos de Deus desde sempre. Ele procurou impedir que o Messias viesse ao mundo. Você vê até o último momento, Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para matar Jesus. Mas Deus foi lá, avisou, José e Maria, eles fugiram, foram para o Egito, ficaram lá, né, 2 anos e depois voltaram. Então, gente, Satanás tentou destruir o plano quando não conseguiu matar Jesus ainda criança, né?
quando foi lá tentar Jesus, né? Quando o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto, Satanás foi lá, né? Foi tentar tirar Jesus da sua missão, né? Foi tentar Jesus com propostas, mas ele foi derrotado, E a Bíblia fala que Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Jesus veio para nos dar libertação. E esse conflito, ele vai perdurar, né? Ele está aí, o diabo continua aí lutando, fazendo de tudo, né? Essa guerra vai até o final, o apogeu lá vai ser lá no período da grande tribulação, quando o anticristo vai tentar se parecer com Cristo, né, gente? A gente sabe a história aí toda escatológica que ainda vem pela frente, né? O diabo, ele vai fazer de tudo até o final para poder destruir os planos de Deus, mas ele já é um derrotado, é assim que a Bíblia fala. Então, vamos falar um pouquinho agora, deixa eu ver aqui, deixa eu ver as minhas anotações, gente. Vamos falar um pouquinho sobre as características, né? Os nomes que o diabo, que Lúcifer assume, né? Depois que ele caiu do céu, foi jogado do céu para baixo. Vamos ver os nomes que ele assume. Vamos lá, deixa eu correr aqui porque falta 15 minutos só. Então, eu já falei do significado do nome de Satanás, quer dizer adversário, tá? Diabo, o outro nome é diabo. Diabo por quê? Porque significa caluniador. O que quer dizer a palavra diabo? Caluniador. Denomina-se Satanás desse modo porque ele calunia Deus e calunia o homem, tá? Esse nome foi dado a ele porque ele é um caluniador. Lá no Jardim do Éden, né? Ele veio com essa conversinha para Eva. Foi assim que Deus disse? Não é bem assim, não. Quer dizer, ele caluniou Deus. Ele estava aqui, não, sabe por que Deus não quer que você coma? Porque ele sabe que no momento que você comer, você vai ser igual a ele. Ele é um mentiroso, é um caluniador. Ele calunia Deus e calunia os homens também, tá? A gente pode ver isso lá em Apocalipse 12:10. Vamos lá, para Apocalipse, o último livro da Bíblia. Falando sobre... Eu não vou ler todos os versículos, gente, porque não tem como a gente ler todos. Mas eu vou falar, se você quiser anotar aí depois de ler, tá bom? Isso aqui é um estudo bíblico. Apocalipse 12:10 diz assim: Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então aqui está bem claro, né? O que ele faz, o que o diabo faz, ele acusa os irmãos de dia e de noite. O trabalho dele é acusar. E eu vou dar outros versículos aqui falando sobre essa característica, mas eu não vou ler. Se você quiser anotar para ler depois, tá? Jó 1:9, bem conhecido também, né? Quando ele vai diante de Deus e diz: Jó é abençoado, tem tudo isso. Por quê? Porque você deu ele tudo. Por isso que ele é justo, por isso que ele faz isso, por isso que ele te serve, por isso que ele é fiel, né? E foi lá acusar Jó de ser um interesseiro. Então, você percebe que ele sempre fez isso, ele sempre vai fazer isso, tá? Então, Apocalipse 12:10, Jó 1:9, Zacarias 3, do 1 e o 2, tá? Esse versículo é bem interessante também. E Lucas 22:31, tá? Anota aí. Outro nome que Lúcifer assume, destruidor. Esse nome é o sentido das palavras Apolion no grego e Abaddon no hebraico. No hebraico é Abaddon, no grego é Apolion, destruidor. Apocalipse 9:11. Anota e lê depois, tá? O diabo, cheio de ódio contra o Criador e suas obras, desejava estabelecer a si mesmo como Deus da destruição. Lê lá em Apocalipse 9:11. Eu não vou ler, gente, porque são muitos versículos. Não tem como eu ler tudo aqui, tá? Um outro nome que ele recebe na Bíblia é serpente. Serpente, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Está lá em Apocalipse 12, versículo 9. Faz nos lembrar que, na antiguidade, ele usou uma serpente como seu agente para ocasionar a queda do homem. Então, foi a primeira sessão mediúnica, né?
Foi lá no Jardim do Éden, quando o diabo se travestiu de uma serpente para enganar a Eva, um réptil. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aí de réptil, tá bom? Tentador, Mateus 4:3. Ele é chamado também de tentador. Tentar significa literalmente provar ou testar, né? O termo é usado também com relação aos procedimentos de Deus, mas a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, tá? Deus nos coloca à prova para o nosso bem, para desenvolver caráter em nós. Satanás não. Ele nos tenta para nos destruir. É muito diferente isso, tá, gente? E até as palavras que designam também são diferentes. Então, o tentador é o diabo. Ele nos tenta para nos destruir. Essa que é a realidade. Está lá em Mateus 4:3. Ele fez isso com Jesus e claro que ele faz com a gente também. Se ele fez até com o Filho de Deus, ele foi lá e tentou Jesus. Se tu és filho de Deus, se atira daqui para baixo. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tentou Jesus, imagine o que ele não faz conosco. Tá? A Bíblia também chama Lúcifer de príncipe deste mundo e Deus desta era. João 12:31 e 2 Coríntios 4:4. Leia, gente, esses versículos são muito interessantes, muito fortes. Esses títulos sugerem a sua influência sobre a sociedade organizada, fora ou a parte da influência de Deus, tá? Então, o mundo está sob o poder do maligno, isso é um fato. 1 João 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é influenciado pelo diabo, gente. Em 1 João 2,16 está muito claro isso, tá? O diabo é o príncipe deste mundo. Ele, quando fala mundo, fala de organização, de sistema, tá? E eu já falei aqui no início da live, se você chegou aqui agora, depois você assiste, como ele tem tentado desmistificar essa coisa de que ele é ruim, de que ele é mau. Ele está fazendo isso nos desenhos animados para crianças, ele está fazendo isso nas séries, ele está tentando tirar da cabeça do homem que ele é um ser mau. Ele quer dizer para o homem que ele não é tão mau assim e que Deus exagerou, que Deus está exagerando e que os crentes exageram na sua maldade, tá? Fique bem alerta quanto a isso, tá bom? As escrituras descrevem o mundo como o conjunto de atividades humanas, tá? Cuja trilogia se resume nessas palavras: fama, prazer e bens. Tudo está subordinado a esses três objetivos. E o diabo, ele se aproveita disso para tirar vantagem, tá bom? Então, qual é a natureza de Lúcifer, ou do diabo, ou de Satanás, como você queira chamar? Ele perturba a obra de Deus. Satanás, ele perturba a obra de Deus. Se tem alguém perturbando a obra de Deus, está se deixando usar pelo diabo. Isso é um fato, isso está escrito em 1 Tessalonicenses 2,18. Anota e lê. O diabo, ele se opõe ao evangelho. Tudo que diz respeito ao evangelho, ele vai se opor. Onde está escrito isso? Mateus 13:19. 2 Coríntios 4:4. Ele domina, ele cega, ele engana os ímpios e cria ciladas para os ímpios. Isso está escrito lá em Lucas 22, versículo 3, 2 Coríntios 4:4 também. Tá? Apocalipse 20, versículo 7 e 8 e 1 Timóteo 3, versículo 7. Anota esses versículos, gente, porque a gente não tem tempo de ler todos eles aqui. O diabo, ele aflige. Quem afligiu foi Jó. Quem afligiu Jó foi o diabo. Está escrito lá em Jó 1:12. Foi ele que afligiu Jó. Ele foi diante de Deus pedir permissão para tocar em Jó. Porque na realidade ele não pode tocar em nós se não for a permissão de Deus. Mas ele é o que aflige. Ele é o que tenta os santos de Deus. 1 Tessalonicenses 3:5 está falando isso também. Ele é presunçoso. O diabo, ele se acha. Ele é presunçoso, ele é orgulhoso. Isso está escrito em 1 Timóteo 3:6 e Mateus 4, versículo 4, versículo 5. Quando ele chega diante de Jesus, ele fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele não tem nada e ele acha que tem. Como ele é o príncipe desse mundo, como ele influencia as mentes fracas, então ele se acha. Então, o que ele falou? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele sabia que Jesus, sendo Deus, ele é o dono de tudo, mas ele é presunçoso. É isso que eu estou falando para vocês, para que vocês possam entender quem ele é,
tá? Ele é poderoso, Efésios 2:2 fala que a gente, para vencer o diabo, nós temos que estar armados com as armas celestiais. Tá lá falando em Efésios 6 e Efésios 2. Vamos ler também lá em Efésios. Esse versículo aqui é interessante, eu quero ler com vocês, bem rapidinho. Efésios 2, versículo 2. Tá dizendo da força que ele tem, né? Efésios 2:2, olha aí, ó. Efésios 2:2, vamos achar o versículo aqui. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência estão sendo levados pelo diabo. Então, ele tem força, ele tem uma certa força, sim, tá? Ele é astuto, ele é maligno, né? Gênesis 3:1 fala, né, da astúcia do diabo. Ele é enganador. Efésios, aqui mesmo no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Olha o que está dizendo aí no versículo 11. Deixa eu achar aqui. Ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, ele arma ciladas, ele é astuto, tá? Ele é maligno, ele é enganador e ele é cruel, ferozmente cruel. 1 Pedro 5:8 diz que ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não tem pena de ninguém. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essa que é a realidade. E quando as pessoas dizem assim, o diabo não existe, aí que ele gosta mesmo, porque as pessoas estão negando estão negando o seu poder no mundo. E aí essas pessoas muito mais facilmente são levadas por ele, né? Porque a pessoa ignora o inimigo. A pior coisa que tem é você ignorar o inimigo, né? Você vai ser pego por ele sem nem perceber. Então, ele não limita as suas operações aos ímpios e depravados. A gente precisa entender isso, tá? Ele age nos círculos mais elevados, como um anjo de luz. A gente vai ler, vamos ler aí. Alessandra, ele finge que é um ser de luz, finge. Ele já foi um ser de luz. Hoje ele não é mais, mas ele finge ser. Vamos ler 2 Coríntios, abre a sua Bíblia aí. 2 Coríntios... 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá, meu Deus, tem que achar aqui. Tá muito grudadinha a página. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele sabe se transformar em anjo de luz porque ele já foi um anjo de luz. Então, gente, ele não age só nos ímpios e depravados, não, tá? Ele age nos círculos mais elevados. Ele se traveste, vamos dizer assim, né? Ele se transforma em anjo de luz. De fato, Satanás assiste até reuniões religiosas. Ele senta lá e assiste o culto, fica sentadinho lá assistindo o culto, tá? Ele entrou numa audiência no céu. Se você pegar o livro de Jó, versículo 1, diz que quando os filhos de... vamos ler lá, eu não quero inventar nada. Eu quero ler o texto para que você possa ver que realmente é verdade o que eu estou falando aqui, tá? Olha onde ele se intrometeu. Jó, capítulo 1, olha só. Vamos lá, vou achar o versículo aqui. Num dia, Jó 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, aqui os filhos de Deus está falando dos anjos, tá? É uma figura de linguagem. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Ele entrou na reunião para os anjos. Deus fez uma reunião com os anjos e ele entrou no meio. Só que ele foi detectado. Né? Deus não é bobo, Deus não é tolo.
Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Deus já sabia, mas fez a pergunta para saber que ele foi identificado ali no meio, né? Que Deus fez a pergunta para que ele soubesse que ele já tinha sido identificado ali. E ele fala de rodear a terra e passear por ela. Tá entendendo? Então, se Satanás entrou no céu como intrometido, você acha que ele não entra numa reunião, num culto? Entra, gente, tá? E os agentes de Satanás frequentemente se passam por servos de justiça. Onde está escrito isso, irmã Alessandra? 2 Coríntios 11, versículo 15. Está escrito isso, tá? Então, a razão que leva Satanás a assistir reuniões religiosas é o seu maléfico intento de destruir a igreja de Deus. Porque ele sabe que se o sal perder o sabor, tá tudo perdido. Se o sal da terra perder o seu sabor, o homem com seu coração inescrupuloso vai se tornar uma presa fácil, tá? E aí você pode perguntar assim: por que o diabo ele tá tão interessado na nossa ruína, irmã Alessandra? Por que ele tá tão interessado na nossa ruína? Gente, o diabo ele odeia a imagem de Deus em nós. O menor ser humano, o mais simples ser humano da face da terra. Quando o diabo olha para nós, ele nos odeia. Ele odeia a natureza humana que nós possuímos. Ele odeia a natureza humana que o próprio Jesus se revestiu para vir aqui nessa terra. Ele odeia a glória externa de Deus para a qual nós fomos criados. Ele odeia a felicidade que está destinada para os salvos. Ele tem ódio de nós por 1000 razões, mais de 1000 razões. E assim, ele tenta nos destruir, ele tenta acabar com a nossa felicidade, ele quer nos entristecer, ele quer jogar nossa alma na lama, sabe? Ele faz de tudo para prejudicar os propósitos de Deus na nossa vida. Mas ao mesmo tempo que a gente reconhece que Lúcifer, Satanás, o diabo é um ser forte, nós temos que ter cuidado para não exagerar o seu poder. Porque aqueles que creem em Cristo, ele já está derrotado. Para aqueles que creem em Cristo, o diabo já é um inimigo derrotado. Lá em João 12, versículo 31, vamos abrir a nossa Bíblia aí. João 12, versículo 31. Abra sua Bíblia, gente. Abra sua Bíblia aí. Tá dizendo assim, ó. Vamos lá. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, Jesus falando, atrairei a todos para mim mesmo. Então a Cida colocou, né? Muito forte, ele quer nos destruir, devemos estar em oração. É isso que a Bíblia nos recomenda, estar orando, né? Solange Ramos colocou aí, o diabo nos odeia pelo simples fato de saber que Jesus nos ama. É isso. Ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa casa, sabe? Ele quer destruir os propósitos de Deus para a nossa vida, mas ele já é um derrotado, porque a pessoa só vai ser destruída se ceder à tentação dele, tá? Ele é forte somente para aqueles que cedem à tentação. Por quê? Porque apesar da sua fúria violenta, ele é um covarde. Ele é um covarde. Apesar dele ter uma fúria muito grande contra a nossa vida, Tiago 4, versículo 7 diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem poder, mas o poder dele é limitado. Ele não pode tentar, afligir, matar, nem tocar no crente sem a permissão de Deus. Então, não adianta. Ele tenta, né? Ele se levanta, mas ele cai. Porque é aquele que se sujeita a Deus, e é por isso que é muito importante nós estarmos firmados em Cristo, gente. Se sujeitar a Deus. O mundo espiritual, ele é real. Não adianta você ter uma vida dupla. Não adianta você ir na igreja uma vez por semana e achar que tá tudo bem. A sua vida tem que estar firmada em Deus. O diabo, ele não tem medo de Bíblia empoeirada. O diabo, ele não tem medo de Bíblia empoeirada. Ele conhece a palavra, gente. O diabo conhece a palavra. Ele citou a Bíblia para Jesus na tentação.
Mas Jesus revidou com a Bíblia também. Mas também está escrito. Pula daqui lá para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dá ordem ao teu respeito. Mas Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, mas transforma esses pães, essas pedras em pães, né? Tentando Jesus. Aí Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele conhece a Bíblia, o diabo conhece a Bíblia, tá? Então você precisa não somente conhecer a palavra, mas viver por ela, viver nela e viver por ela. É isso que a Bíblia nos recomenda. E o destino do diabo, ele já está traçado. Desde o princípio, Deus já predisse o destino dele. E lá no Jardim do Éden, Deus já previu, você vai comer o pó da terra. Degradação. Gente, isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui foi um vislumbre profético, né? Da degradação do diabo, que é a antiga serpente. A carreira de Satanás, ela está sempre em declínio. Grava isso. No princípio, ele foi expulso do céu, primeira queda. Durante a tribulação, ele vai ser lançado da esfera celeste para a terra, segunda queda. Durante o milênio, ele vai ser aprisionado no abismo, terceira queda. Depois de 1000 anos, ele vai ser lançado no lago de fogo. Desse modo, a palavra de Deus nos assegura que o mal vai ser totalmente derrotado. Então, o destino dele já está traçado. Não tem a outra alternativa para ele. Ele já está derrotado. É só uma questão de tempo até que Deus resolva o problema do diabo. Agora, o que a gente precisa fazer é se firmar na palavra. Dia após dia, firmados na palavra. Então, gente, coma esse livro, né? Faça igual Jeremias, né? Coma o livro. Coma o livro, se alimenta desse livro. Que a palavra seja o fundamento da sua vida. Estamos vivendo dias maus. O mundo espiritual é real. O diabo está aí para tentar levar o máximo de pessoas para o inferno junto com ele. Porque o destino dele já está selado. Mas o destino do homem não está selado, não. Então, se você está assistindo essa live, porque muita gente assiste essa live depois que ela é gravada, né? Pessoas crentes, não crentes. Deixa eu falar para você. Você pode ter errado, você pode estar na sarjeta espiritual, você pode estar pecando, fazendo coisas erradas. Mas se você der meia volta, se você se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Jesus, ele vai te libertar. Tem chance ainda para você. Tem chance para você. Enquanto você está vivendo e respirando, ainda tem chance para você. Jogue fora aquilo que te faz mal. Peça ajuda do Senhor e corra para a cruz enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando e quando ele voltar não vai dar tempo de mais nada. Agora é o momento da gente se firmar na palavra e ficar no lado dos vencedores. Isso é muito importante. Você precisa escolher de que lado você está, porque a gente está indo para o final, né? Tá tudo se afunilando. Então, a gente está chegando ao final da história. O final da história está chegando. E de que lado você estará? Você estará do lado dos vencedores, ao lado de Cristo, ao lado de Deus, ou você estará no lado dos perdedores? Então, a definição de lado precisa ser agora. Então, tome essa decisão enquanto é tempo. Volte-se para Jesus, volte-se para a cruz, salve a sua alma, passe a eternidade com Deus. Não deixa para depois de amanhã. O tempo é agora, o tempo é hoje. O mundo espiritual é real, com a nossa alma não se brinca. Nós precisamos estar firmados na palavra. Que Deus continue abençoando vocês. Quem chegou agora, tá bom? Marrom colocou aí, obrigado, pastora Alessandra, por tamanha riqueza de aprendizado. Deus te abençoe, glória a Deus, né? Que o nome do Senhor possa ser glorificado cada dia. E eu agradeço muito a Deus, porque tem sempre um grupo de pessoas aqui ao vivo e tem pessoas ouvindo, assistindo essa live e aprendendo de Deus. Esse é o nosso objetivo, espalhar a palavra de Deus pelos 4 cantos da terra. A minha live tem percorrido bastante lugares, até lugares onde eu nunca fui. E esse é o nosso intuito mesmo, espalhar as boas novas. Então me ajuda a espalhar as boas novas, gente. Toca nesse aviãozinho e manda essa live para quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Tá? Mesmo que a pessoa não tenha Instagram, você pode copiar o link e mandar
pelo WhatsApp para a pessoa assistir e a pessoa também vai conseguir assistir. Espalhe a palavra de Deus. Vamos orientar as pessoas que estão nas mãos do adversário. Ainda há tempo de nós nos voltarmos para Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um final de semana abençoado e até a próxima live. Se Deus quiser, sexta-feira estaremos aqui querendo Deus. Deus te abençoe a todos. Até a próxima live, se Deus quiser.